pedimos. Amém. Pastor Lindomar. Louvado seja Deus. Paz do Senhor para todos os irmãos. Amém. Então nós vamos aproveitar que vocês estão de pé e ler a palavra do Senhor. Abra comigo o livro do profeta Isaías. Nós vamos ler inicialmente, irmãos. Profeta Isaías, capítulo 44. Isaías, capítulo 44. Louvado seja Deus. Versículo 12, irmãos. Eu vou usar de início aqui a revista corrigida. Isso porque alguma versão, às vezes, diferente, pode trazer uma ou outra palavra, né, com um significado não tão próximo do que eu gostaria de apresentar aqui. Então, Isaías 44, versículo 12, diz assim, irmãos: o ferreiro com a tenaz trabalha nas brasas, e o forma com martelos, e lavra com a força do seu braço. Ele tem fome, e a sua força enfraquece, e não bebe água e desfalece. Amém? Louvado seja Deus. Então, nessa tarde, irmãos, nós vamos falar um pouco sobre homens forjados pelo Espírito. Amém? E com isso eu quero também recorrer a um outro texto, no livro de Atos, no capítulo 20, e agora vamos tratar de um homem que todos nós conhecemos e que foi, por demais, forjado pelo Senhor. Este homem é Paulo. Atos, capítulo 20, versículo 22 ao 24. A Bíblia diz: e agora, eis que ligado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor para dar testemunho do Evangelho da graça. Amém? Louvado seja Deus. Nós já oramos, irmãos, podem estar sentados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos falar um pouco sobre esse processo que o pastor Estênio começou a descrever para os irmãos na manhã de hoje, né, falando sobre a forja. Os irmãos estão lá fora, né, tem assento aqui, pode chegar. Seria bom que todos estivessem aqui dentro. Vai faltando cadeiras, mas tem cadeiras aqui vagas, ó, os irmãos podem ocupar. Isso, está bem atento, irmãos. Ficar lá fora, vocês vão ficar dispersos aí, né, E é importante nós focarmos, irmão, nesse momento, né, um momento para nós, homens, e sabemos, como o pastor Valdir disse, todos nós temos nossos problemas e trouxemos eles conosco, mas nós temos a oportunidade também de deixá-los no altar, na presença do Senhor. Amém? Momentos como esse, irmãos, são muito especiais, porque nem sempre nós, varões, podemos estar reunidos. Para falarmos de assuntos, vamos dizer assim, mais alinhados com a necessidade dos homens, e graças a Deus por essa oportunidade, irmãos. Então, irmãos, o pastor Estênio começou a falar sobre forja, né? Eu até havia esquecido de trazer pela manhã esses materiais, né? Eu guardo esses materiais desde que meu pai faleceu. Essa bigorna aqui, ela deve ter em torno de 100 anos, irmãos. Eu trabalhei com meu pai nessa forja, que a gente usava essa bigorna desde os 5 anos de idade.
A gente malhava ferro aqui, ó. Essa tenaz aqui, com 5 anos, 6 anos, eu já segurava ferro em cima dessa bigorna aqui para malhar, né? Então, quando fala de forja, irmãos, eu tenho bem conhecimento, né? Porque trabalhei nisso. Meu pai, alguns irmãos aqui tiveram a oportunidade de conhecer, né? Ele era celeiro, ele fazia celas, mas ele também era ferreiro. Então, a estrutura da sela de um cavalo, ela é de ferro. E aí, então, ele fazia a estrutura de ferro. Ele tinha uma forja no quintal lá de casa. E então, ele tinha lá o maquinário, e era tudo aquele processo antigo, né? Não tinha eletricidade como hoje, então, era tudo manual, né? Então, ele fez lá um sistema, né? E ele colocava a gente... quando pequeno, quando menino, para tocar a forja. Era uma peça de bicicleta, né, que ele adaptou com um pedal, né, e ele colocava uma corda ligada lá no motor, e aquilo era manual, e a gente ficava ali, literalmente, soprando, né, com aquele instrumento que ele fez, o vento que produzia o calor lá nas brasas para aquecer o ferro. Então, algumas ferramentas se perderam, né, com o tempo, mas depois que meu pai faleceu, minha mãe pediu que eu ficasse com a bigorna, e depois que a minha mãe faleceu, eu consegui resgatar, né, a tenaz, a talhadeira. Essa marreta não, né, ela já é marreta nova, né, de hoje. A antiga que a gente usava se perdeu. Mas, enfim, os materiais de uma forja, como vocês estão vendo, são materiais brutos, né? Aqui, essa bigorna aqui, ela deve pesar em torno de 70 quilos. Então, você pode achar que é pequeno, né? Mas se quiser tentar pegar aqui, você vai ter dificuldade de erguê-la. Por quê? Porque o processo da forja, irmãos, é um processo que exige o sacrifício de ambos os lados. Então, nós temos o sacrifício do ferreiro, como nós lemos aqui, nesse texto de Isaías, traz para a gente de maneira bem clara o que acontece numa forja, né? O ferreiro com a tenaz, né, que é esse alicate grande aqui, ele vai lá no fogo, pega a peça que está aquecida no fogo, coloca em cima aqui da bigorna, e com a outra mão ele vem com a marreta, não é nem martelo, pastor Estênio, é marreta maior do que essa aqui é pequena, geralmente é a marreta bem grande, e ele começa a malhar o ferro. E nesse processo de malhar o ferro, vai se moldando e fazendo a ferramenta, como Isaías diz, né? Com a tenaz ele trabalha nas brasas, com o martelo, né, a marreta, ele lavra com a sua força. Então, os irmãos, vejam que exige sacrifício do ferreiro, mas ali também o material que ele está usando é sacrificado. Passa pelo processo do sacrifício. E é interessante, irmãos, que quando eu trabalhava na forja com meu pai, né, a gente era menino e a gente não gostava de trabalhar, porque não tinha equipamento, não tinha avental, não tinha luva, descalço mesmo, né? Então, quando ele ia malhar o ferro, irmãos, as impurezas que tem no ferro, então quando você, por exemplo, se pega uma barra de ferro como essa, você coloca na forja para aquecer, quando ela está aquecida, já incandescente, que você começa a malhar, dessa peça de ferro aquecida, malhada, começa a sair lascas de impureza. São as impurezas, são ferrugem que está encrostada ali, que às vezes você não percebe, mas quando você malha, você bate com outro ferro, no ferro aquecido, em cima da bigorna, vai soltando aquelas impurezas, aquelas lascas. E a gente não gostava de trabalhar, porque a gente não tinha equipamento, né, de proteção, então aquilo vinha nos pés, nas mãos, né? Minhas mãos até hoje tem muita marca, né, da forja, daquela época, e aquilo queimava. Então a gente não gostava de trabalhar com ele na forja, né, porque era um serviço doído. É difícil de fazer. Mas, enfim, irmãos, é um processo.
E trazendo isso para a nossa vida, irmãos, Deus, Ele tem a sua forja, como nós começamos a ver de manhã no estudo com o pastor Estênio. Os instrumentos que Ele usa para trabalhar na nossa vida, irmãos, muitas vezes são instrumentos difíceis, instrumentos brutos. E nós, em nossa natureza humana, irmãos, nós não queremos passar pela forja. É assim como eu, quando criança, não gostava de trabalhar na forja com meu pai. Mas com os anos, irmãos, depois, a gente vai entendendo que toda aquela dificuldade, aquela dureza, que a gente foi criado quando criança, e tem outros irmãos aí também, que você tem sua realidade, onde você foi criado com seu pai, com sua família, em trabalhos braçais, em trabalhos difíceis, trabalhos que exigiu de você a renúncia. Tudo isso, irmãos, tem um propósito, e o propósito é formar caráter. Amém? Então, o propósito da forja, irmãos, é trabalhar o seu caráter. Então, mesmo sem eu saber, sem ainda conhecer a palavra de Deus, sem ainda pensar um dia que seria um crente, seria um pastor, Deus estava usando aquele processo de trabalho com meu pai, irmãos, para formar em mim um caráter de um homem de verdade. E é isso, irmãos, que a igreja tanto precisa. A igreja precisa de homens que tenham caráter forjados por Deus. Amém? Porque a aparência, irmãos, hoje para muitos está tomando a essência do caráter. Você olha muitas vezes homens aí bombadão, que está em academia, e com tanto porte de ter músculo, mas se você colocar essas pessoas à prova de caráter, fala sobre esse homem chamado Paulo. Ele foi forjado por Deus. Ele foi duramente trabalhado pelo Senhor, para que então ele se tornasse esse instrumento tão poderoso. Como até hoje, quando lemos a Bíblia, é impossível de não ler sobre os escritos do apóstolo Paulo. Mas ele foi um homem forjado por Deus. Você pode dizer graças a Deus nessa tarde. Em Provérbios, capítulo 24 e 10, irmãos, está escrito: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Louvado seja Deus. Então, irmãos, o mundo, ele requer pessoas de caráter lapidado pelo Senhor. A igreja, ela precisa de líderes que venham sendo trabalhados pelo Senhor, porque o trabalho de Deus, ele não termina, é um processo ao longo da nossa vida. Então a formação de caráter, irmãos, é um processo de vida toda. Durante toda a nossa vida, isso está sendo formado em nós, forjado em nós. Caráter. E nesse versículo de Provérbios, nós observamos aí que o homem frouxo, o homem que não tem um caráter forjado, segundo o propósito de Deus, no tempo da angústia, no dia da adversidade, eles batem em retirada, como a Bíblia fala sobre a tribo de Efraim, que no dia da batalha, eles bateram em retirada, porque não foram forjados por Deus. Mas a palavra de Deus, irmãos, por outro lado, nos fala sobre uma outra tribo, até fazendo um contraste com a tribo
de Efraim. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 8, nos diz sobre a tribo de Gade. E as palavras são as seguintes: dos filhos dos gaditas se desertaram para Davi, ao lugar forte no deserto, valentes, homens de guerra, para pelejar armados, com escudo e com lança, e os seus rostos eram rostos de leões, e ligeiros como as corças sobre os montes. Louvado seja Deus. Veja a combinação que a palavra de Deus nos traz. Eu não sei se você sabe, mas o leão tem força, mas ele não tem agilidade. O leão não tem pique para correr longa distância. Então ele cansa com facilidade, mas aqui tem uma combinação entre a força do leão e a ligeireza das corças, dizendo que os guerreiros da tribo de Gade, eles se destacavam dentre as demais tribos, porque enquanto os de Efraim, na hora de guerrear, quando o inimigo batia o pé, eles recuavam. Os da tribo de Gade era diferente, eles tinham um caráter lapidado nas batalhas. Então quando o inimigo vinha, eles firmavam o seu escudo, a sua lança, e eles partiam para cima, para a batalha. É desse tipo de homem que o Senhor, Ele quer forjar no meio da igreja nos dias de hoje. Homens que têm o caráter forjado pelo Senhor, rosto de leão e ligeiros como as corças. Você pode dizer graças a Deus nessa tarde. É disso que a igreja precisa, meu amado irmão. O Senhor está trabalhando em nossos dias com os seus instrumentos, com a sua forja. Mas voltando aqui para vida de Paulo, antes ele não era esse homem. Observe o texto que nós lemos em Atos 20, verso 22, aonde a Bíblia nos diz: agora, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá há de me acontecer, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo: eis que esperam prisões e tribulações, mas em nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então veja, meu amado irmão, o foco de Paulo era o Senhor. O foco de Paulo não era se na próxima cidade ele ia ser preso. E nós temos aqui um relato da palavra de Deus, onde ele chega numa cidade e um profeta chamado Ágabo pega o próprio cinto, amarra as mãos e diz: olha, assim diz o Espírito Santo, assim farão ao homem que é dono desse cinto quando chegar em Jerusalém. E a palavra de Deus nos diz ali que os irmãos agarraram Paulo, porque sabia que Deus estava falando com ele. Era ele que estava em destino para Jerusalém. Era ele que era dono daquele cinto. Era ele que seria preso em Jerusalém. Mas o que aconteceu? Ele diz: olha, por que, irmãos, vocês estão chorando? Porque vocês estão entristecendo o meu coração. Estão pronto de ir para Jerusalém, não só para ser preso, mas se for preciso, até morto, por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Então quando Deus revelava a eles que tinha prisões, quando Deus mostrava que tinha tribulações, não era dizendo não vá. Amém? E às vezes, irmão, nós interpretamos a voz de Deus de maneira errada. Se você soubesse que fosse para uma cidade, que você tem um chamado para ir pregar o Evangelho, e Deus falasse: olha, quando você chegar lá, você vai ser preso, você tinha coragem de ir? Paulo foi. E do jeito que o profeta tinha falado, quando ele chega, acontece. Amém? Veja, irmãos, nós temos que estar dispostos a entregar a nossa vida sem reservas, por amor ao Evangelho.
E o que está faltando hoje, irmãos, na igreja, não é homens, porque homens, olha aqui, nós temos muitos. O que nós estamos precisando é de homens que sejam forjados pelo Espírito de Deus, com as ferramentas que Deus, Ele tem preparado. Mas muitas vezes nós rejeitamos a forja, porque quem é que quer sentir dor? Quem é que quer passar por um processo que vai doer? Nenhum de nós. Veja, meu amado irmão, mas Paulo era esse homem que estava disposto não só a ser preso, açoitado, maltratado, mas ele estava disposto, se fosse preciso, a morrer como ele morreu, por causa do nome de Jesus. Você pode dizer graças a Deus. Então a maior necessidade hoje da igreja é de encontrarmos pessoas verdadeiramente transformadas pelo poder do Espírito Santo. Porque vivemos num tempo onde as pessoas têm se tornado frias, indiferentes, ansiosas e estressadas, sem dar importância ao sofrimento e à dor do outro. Ao que parece, vivemos nos dias atuais a pior versão do ser humano. Veja no trânsito, irmãos. No trânsito, às vezes por nada, as pessoas estão discutindo e matando umas às outras. Por nada, irmãos. Quanto que as pessoas hoje estão estressadas por nada. Porque essa é a versão, irmãos, adâmica. O Adão que surgiu depois da queda era totalmente diferente do Adão que conversava e tinha comunhão com Deus. O Adão depois da queda se tornou tão bruto, tão ignorante, que chegou ao ponto dele achar no direito de discutir com Deus. É dele que nós somos filhos. Amém? Mas quando passamos pela forja, o último Adão, que é Cristo, forja o Espírito dele no nosso. Amém? Mas é preciso passar pela forja do Senhor Jesus Cristo, para que a essência do nosso caráter, que é formado no Espírito, não é no corpo, não é na alma. O nosso caráter é lapidado em nosso Espírito. Isso seja mudado. E a palavra de Deus nos diz, irmãos, Mateus 24, 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Foi falado sobre amor, o pastor Marlon nos ensinou sobre amor. A nossa força, ela vem do amor de Deus quando nós entendemos o propósito da cruz. Então compreendemos a dimensão do amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, versículo 16. E Jesus complementa dizendo em Lucas capítulo 18, versículo 8, quando vier o Filho do homem, porventura, achará fé na terra? Então veja, desde o princípio da civilização humana, após a queda de Adão, a própria história testemunha que quanto mais os homens se afastam de Deus, tanto mais eles se tornam selvagens, brutos em sua natureza, com instinto de destruição e eliminação do seu próximo, como se fosse um adversário e inimigo. Pensar diferente, às vezes até dentro da igreja, é uma declaração de guerra. Sabia disso? Pensar diferente do outro é você declarar ser inimigo dele. E às vezes isso se reproduz dentro da própria igreja. Você não pode pensar diferente do irmão. Você não pode ter um ponto de vista diferente da outra pessoa, porque senão você se torna inimigo dessa pessoa. Mas veja, não são as armas,
da tecnologia, nem mesmo a inteligência artificial que nos salvará. O que precisamos com urgência é voltar ao primeiro amor, que abandonamos aos pouquinhos, como aconteceu na igreja de Éfeso, registrado em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. Num período de cerca de 50 anos, eles abandonaram o primeiro amor. A igreja de Éfeso, que Paulo escreveu sua carta, 50 anos depois, outra carta endereçada por Deus através de João chega, e o conselho de Deus é: aconselho que volte ao primeiro amor. Não abandonamos o amor de Deus de uma vez, é um processo lento do distanciamento. E o que ocorre, irmãos? Vamos nos tornando o que alguns se tornaram e são hoje, crentes, mas críticos. Vão na igreja para criticar. Crentes ressentidos, magoados, porque a palavra que o pastor pregou, falou da vida dele, então ele sai pensando que alguém está contando sua vida para o pastor. Crentes, mas envolvidos em brigas, em picuinhas, com a nossa irmandade, enquanto as almas estão perecendo. O homem sem Cristo é a versão moderna do Caim, que odeia seu irmão, de tal forma que está disposto a matar e eliminá-lo. E depois se revolta contra o próprio Deus. Foi o que Caim fez. Amém? E nós, irmão, fora da presença de Deus, nós somos a versão moderna do Caim de hoje. Então toma cuidado, seu lugar é na presença de Deus. Seu lugar é na casa do Senhor, pela forja. Amém? Porque a palavra de Deus, irmãos, a Bíblia nos diz em Jeremias que a palavra de Deus é como um martelo, como uma ferramenta que bate até esmiuçar a rocha. E precisamos de ser lapidados pelo Senhor. Quantos estão aqui para ser quebrados? Bem, eu estou aqui para ser quebrado, irmão. Eu preciso ser quebrado, porque dentro de mim tem um eu de pedra, um eu de orgulho, que se eu não estiver na presença de Deus, na forja do Senhor, esse eu se ergue novamente. Mas a cada dia eu preciso de ouvir a palavra do Senhor como um martelo batendo em meu coração, duro, quebrando esse coração e me dando um coração novo, como Deus promete lá em Ezequiel 36, versículos 6 e 7, 26 e 27, dar-vos-ei um coração novo, um coração de carne e não um coração de pedra. Louvado seja Deus, porque se você for malhar ferro frio, vem cá, pastor Valdir. Pega aqui esse ferro. Isso, põe aí. Vem cá, pastor Estênio. Malha aí. Pode malhar. Está doendo? Está doendo? Até agora não, mas vai doer. Por quê, irmão? Quando você malha ferro frio, tanto a mão que está segurando o ferro, tanto a mão que está segurando o martelo, a marreta, a pancada, irmãos, é transferida para o braço de quem está segurando e de quem está malhando. O que é que isso nos ensina, irmãos? Não se malha ferro frio. Tem que primeiro passar pelo fogo para amolecer. Quando amolece o ferro, aí você pode malhar. Vocês podem ficar aqui a tarde inteira
martelando esse ferro, vocês não vão conseguir moldar. Mas se nós tivéssemos aqui fogo e aquecesse esse ferro com poucas marteladas, ele estaria moldado. O que isso nos ensina, irmãos? O nosso coração sem Cristo é como esse ferro frio. O pastor prega, o irmão ora, nós não sentimos nada. Duro, gelado. Mas em nome de Jesus, o Senhor derrama o Espírito Santo como um fogo nessa forja. Sabe para quê? Para aquecer os corações que estão frios, trazer o fogo. O pastor Valdir lembrou muito bem Isaías 6. A Bíblia diz que um anjo foi com aquela tenaz, pegou uma brasa viva do altar, e ele veio, e ele tocou na boca do servo de Deus. E o que aconteceu? Quando ele tocou com aquela brasa, Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Até ele ser tocado com o fogo do altar, ele estava lá duro, gelado, com o coração duro. Mas quando ele foi tocado com o fogo do altar, houve a transformação. Amém? É disso que nós precisamos, meu irmão. Nós precisamos da ação do Espírito Santo em nossa vida. Sem o Espírito Santo, irmão, não são palavras que vão nos transformar. Mas quando o nosso coração é trabalhado pelo Espírito Santo, quando a palavra de Deus vem, irmãos, nós vamos sendo tocados, nós vamos sendo lapidados em nosso interior, aonde é formado o caráter. Você pode dizer graças a Deus. Quantos estão compreendendo a palavra de Deus nessa tarde? Então é isso que Caim faz. Ele odeia e ele mata. Ele elimina seu irmão. Porque o seu irmão agora é ameaça para ele. Mas olha o que 1 João capítulo 3, versículo 15 nos diz. Todo aquele que odeia seu irmão é o quê? Assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Então, irmãos, hoje, para Deus, não é só você pegar uma arma e ir lá e tirar a vida do outro, que a Bíblia te chama de assassino. Hoje, irmãos, para Deus, alguém que não sabe perdoar, alguém que foi ofendido e não tem a capacidade de perdoar aquele que lhe ofendeu, para Deus essa pessoa é um assassino. Assassino. Assim como o próprio Jesus considerou que um homem, quando ele adultera, não é apenas como Davi fez, ele foi lá, mandou buscar a mulher e se deitou com ela. Mas um homem hoje adultera, quando ele vê uma mulher passando com roupa indecente na rua, e ele fixa o olhar nela, e ele cobiça. A Bíblia diz que em seu coração, ele já adulterou. E quantos de nós, irmão, às vezes não fazemos isso? Crentes. Passa aquela mulher com roupa sedutora, com os seios quase de fora, com a bunda quase de fora, e o que é que nós fazemos? Lembra o que o pastor Sten disse para nós de manhã? Quem nós somos quando ninguém nos vê? Amém? Quem nós somos quando ninguém nos vê? Nas redes sociais, quando abrimos nosso celular, nosso tablet, ou nosso computador que tem senha e nem a esposa sabe. Por quê? Porque viver em segredo, meu irmão. Por que viver fazendo coisa no escondido? Porque tem um no céu que está nos vendo. Então, se nós não tivermos nosso caráter forjado na bigorna de Deus, na presença de Deus, meu amado irmão, corre um sério risco de você estar na igreja, caminhando para o inferno, escondendo apenas atrás de uma fachada de crente. Mas em nome de Jesus nessa tarde, irmãos,
Nós estamos falando para homens que eu creio estão dispostos a permitir que Deus forge suas vidas pelo poder do Espírito Santo. Você pode dizer graças a Deus. Então veja, como Isaías 44:12 que nós lemos no início. O ferreiro com tenaz trabalha nas brasas e forma com o martelo. E lavra com a sua força. Ele tem fome e suas forças enfraquece. Ele não bebe água e desfalece. Então veja, a forja, ela é a maneira que Deus trabalha. Deus é o ferreiro. Nós somos o ferro frio que precisa passar pelo fogo do Espírito Santo para poder ser malhado pelo poder da palavra de Deus. Amém? Ferro frio não pode ser modelado, porque o problema não está na marreta, o problema não está na bigorna, o problema também não está com ferro, o problema está que o ferro não passou pelo processo do aquecimento. Amém? O Espírito Santo, irmãos, é quem aquece o nosso coração nessa tarde. Para nós recebermos essa palavra e sermos tratados por ela. Então veja, assim é Deus na nossa vida, Ele forja para nós sermos instrumento de valor em sua presença. Um ferro como esse, irmãos, não tem muito valor. Isso aqui é apenas uma talhadeira. Mas se eu pegar esse pedaço de ferro, colocar ele na forja, no fogo e deixar ele aquecer, eu posso fazer desse pedaço de ferro quase sem valor uma ferramenta valiosa. Amém? Assim às vezes é a nossa vida, irmão, nós nos sentimos sem valor como esse pedaço de aço aqui. É assim, irmãos, que o mundo nos trata, sem valor. Mas sabe como Deus te vê? Como alguém tão valioso, que não foi prata, não foi ouro, que Ele deu para resgatar você. Foi o sangue de seu próprio Filho, Jesus Cristo. Amém? Você tem valor na presença de Deus. Em Atos capítulo 1, versículo 3, falando sobre esse homem frio, ainda não lapidado pelo Espírito Santo, a Bíblia nos diz: e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastava homens e mulheres e os encerrava na prisão. Esse era Saulo, irmão, antes de ser malhado. Esse era Saulo, antes de ser trabalhado na forja do Senhor. Esse é o perfil de um homem religioso, mas não era convertido. Saulo é a transliteração do nome Saul no hebraico. Na prática, Saulo seria outro Saul, se Deus não transformasse sua vida na estrada de Damasco. Amém? Atos 9:1. E Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Aleluia. Veja, irmãos, como a Bíblia descreve Saulo, até a respiração de Saulo, irmãos, até a forma que ele respirava, exalava morte. Homem perigoso. Mas sabe o que acontece com esse homem tão perigoso? O Senhor Jesus encontra ele numa estrada. Atos 9, versículo 6. Agora esse homem que até a respiração dele dava medo, irmãos. Olha o que a Bíblia nos diz em Atos 9, versículos 6 e 8. E ele, Saulo, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse o Senhor: levanta-te,
entra na cidade e lá te será dito o que convém fazer. E Saulo levantou-se da terra, abriu seus olhos, mas não via a ninguém. E então, guiado pela mão, o conduziram a Damasco. Olha a diferença, irmãos. Um Saulo que antes estufava o peito, erguia a cabeça, em qualquer lugar que ele entrava, a respiração dele dava medo. Mas depois que Jesus encontra, ele agora precisa ser guiado. Ele agora está cego. Ele agora não pode enxergar. Por quê, irmãos? Porque a nossa arrogância diante de Deus, irmãos, vale nada. Nada, irmãos. Dinheiro, posição, irmãos, nossa, vale nada diante de Deus. Então, cadê aquele Saulo arrogante? Cadê aquele Saulo que até a respiração dele dava medo? Quando Deus nos encontra, irmãos, Ele toca aqui dentro. Amém? Saulo passou por um processo doído de regeneração. Começou ali naquela estrada, quando Jesus o encontrou. Mas esse processo continuou durante toda a sua vida, a ponto de seu nome ser mudado de Saulo, que significa grande, para Paulo, que significa pequeno. Louvado seja o nome do Senhor. Em 1 Coríntios, agora ele, Paulo, o pequeno, em 1 Coríntios 15, 9, escreve e diz o seguinte: porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Aleluia. Então veja, meu amado irmão, você varão, esposo, pai de filhos, Deus quer forjar nosso caráter nessa conferência de hoje. Ele quer trabalhar em nossa vida, para que nós saímos daqui com caráter de homem de Deus. Não só de crente, mas de um homem verdadeiramente que o Senhor tratou com ele, encontrou ele nesse final de semana, e houve uma mudança aqui dentro da nossa vida. Você pode dizer graças a Deus. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 30, a Bíblia nos diz, irmãos, que na origem, todos os animais, irmãos, eram herbívoros. Você sabia disso? Todos os animais, irmãos, comiam capim. Não tinha animal carnívoro, pastor Joana. Tudo era herbívoro. Mas quando o pecado veio, irmãos, estragou tudo. Mudou até, irmãos, a condição dos animais. Os animais começaram a se devorar uns aos outros. Não existia. Está escrito aí, pastor Joana? Deus deu capim, a erva do campo, para os animais. E até para o homem também. Não era para o homem comer carne. O que eu quero dizer com isso, irmãos? É que a Bíblia diz, irmãos, que quando houver o milênio, e aí eu não quero entrar em polêmica se vai ser literal ou não, mas a Bíblia diz que quando chegar o milênio, irmão Carlos, o leão vai comer palha como come o boi, a serpente vai brincar com a criança, e um não farão dano ao outro, porque assim era antes do pecado. Leão não matava outros animais.
para se alimentar. Leão comia capim. Mas o pecado, irmãos, transformou a própria natureza dos animais, assim como a nossa. Mas nós louvamos a Deus, porque a promessa de Deus, irmãos, é que vamos habitar no novo céu e na nova terra. E as primeiras coisas serão passadas, não teremos lembrança daquilo que nós vivemos aqui, porque lá serão feitas nova todas as coisas. Você pode dizer graças a Deus essa tarde. Então veja, Deus trabalha através de sua forja, para lapidar-nos num homem diferente, para que você chegue na sua casa, hoje depois do culto, e a sua esposa possa ver uma mudança em você, seus filhos possam ver uma mudança na sua vida, porque nós queremos ser sensível ao Espírito Santo de Deus. Então esse Paulo, irmãos, eu descrevi aqui para os irmãos um pouco sobre o processo da forja. Esse é o primeiro ponto dessa mensagem, homens forjados pelo Espírito. E o processo que Deus leva esses homens. Nós vimos aqui Saulo, o processo que Deus levou ele ficou cego. Depois ele pergunta a Deus o que é que eu tenho que fazer. Deus manda ele ir para a cidade e esperar. Não é do jeito que ele quer agora. Porque antes Saulo falava, as coisas aconteciam. Agora ele pergunta para Deus o que é que eu tenho que fazer. Vai para a cidade, espera lá. Eu vou mandar alguém falar com você o que você precisa. Louvado seja Deus. Irmão, não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Não é do seu tempo, é no tempo de Deus. Amém? E eu quero dizer que hoje é o tempo, hoje é o momento em que Deus está trabalhando em cada um de nós, usando as ferramentas que apraz a Ele. Mas veja, em Atos 20, verso 19, esse homem lapidado escreve e diz o seguinte: servindo ao Senhor com toda humildade, com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Segundo ponto nessa mensagem, irmãos, é que homens forjados pelo Espírito, depois que eles estão no processo da forja, Deus lapida neles a humildade. Amém? Deus lapida a humildade. A forja, irmãos, é para malhar, para tirar do ferro toda impureza. Lembra que eu falei para você que quando o ferro sai ali do fogo incandescente, você começa a malhar, lascas começam a sair daquele ferro, mas aquilo não é ferro, aquilo é impureza que está encrostada no ferro. Mas à medida que aquilo sai, você apura o ferro. À medida que você malha o ferro, o que não é do ferro sai e fica o ferro puro. Meu amado irmão, há muito de Adão em nossa vida, mas através do processo da forja, o Senhor quer forjar em nós o caráter da humildade de Cristo. Você pode dizer graças a Deus. A origem do pecado veio por causa do orgulho de um anjo que exaltou a si mesmo e queria se projetar como se fosse o próprio Deus. O pecado atingiu a raça humana pelo orgulho de Adão. Nossa tendência é pensar apenas em si e ignorar mesmo até a Deus. Humildade é um processo inverso, ou seja, tira de nós o eu que está no centro e entroniza Cristo. Agora não é o eu entronizado, é Cristo entronizado. Eu me torno cristocêntrico em minha essência. Nas palavras de João Batista, em João 3:30, ele escreve e diz: é necessário que ele, Cristo, cresça e que eu diminua.
Uma das grandes características dos homens e mulheres que Deus usa é a humildade. Amém? Humildade. Davi, um dos maiores líderes de guerra de Israel, escreveu no Salmo 51, no verso 17, as seguintes palavras: sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Amém? Coração quebrantado, contrito. Deus usou a forja, como nós vimos, para lapidar o caráter de Paulo. Em 2 Coríntios 2:7, ele escreve, ele fala sobre o espinho na carne. Para que foi dado o espinho na carne? Ele mesmo disse: por causa das excelentes revelações, para que eu não me vangloriasse. Irmão, nós podemos nos perder dentro da igreja. Amém? Podemos, pastor Valdir, nos perder dentro da igreja. Lembra da dracma perdida? Jesus contou a história da mulher que tinha 10 dracmas e uma se perdeu dentro da casa. Dentro da casa. E às vezes, irmão, nós podemos nos perder com os talentos que Deus nos deu. Por falta de humildade, reconhecer que o que temos não é nosso, nós recebemos como empréstimo de Deus. E um dia teremos que devolver e prestar conta do que Ele nos deu. Se Deus te deu o talento de pregar, faça isso para a glória de Deus, mas não acha que você é o cara, não. Porque um dia Deus vai requerer de você contas daquilo que você recebeu como talento, como capacidade. Em Filipenses 2, verso 3, depois dos 5 ao 8, Paulo diz o seguinte: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Verso 6, pois ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Verso 7, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens, e achado ou conhecido na figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Veja, irmãos, a manifestação, irmão, clara da humildade não é você vestir uma roupa rasgada ou amarrotada e chegar na igreja, e as pessoas olhar para você e dizer: coitadinho, ele é tão humilde. Isso não é humildade. A humildade se manifesta, sabe como? Através do serviço. Foi isso que lemos aqui, nesse texto. A si mesmo, diz o verso 7, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Servo. Foi lido aqui Marcos 10:45, e o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Irmão, nós estamos na igreja para servir. E quando eu sirvo, pastor Joanã, eu estou revelando minha humildade. Amém? Quando eu sirvo, eu estou revelando a minha humildade. A humildade é revelada através do serviço. E o maior símbolo de humildade, nós vemos em Cristo, na cruz. Pois nela o próprio Deus se vestiu de uma forma humana. O Verbo se fez carne e habitou em nosso meio. Ele entregou-se à morte, para quê? Para nos libertar do orgulho e da tirania de Satanás. Amém? Isaías 49, verso 25 e 26. Esse texto nos mostra a nossa condição e a condição de qualquer pessoa sem Deus. Se você não tem Cristo, e eu espero que todos que aqui estão já tenham Cristo em sua vida,
Mas se porventura tem alguém que ainda não é um crente, nessa tarde, você está aqui hoje, não saia daqui nessa tarde sem você entregar a sua vida a Jesus. Amém? Porque essa aqui, que eu vou ler, essa passagem aqui, fala sobre a condição de um homem, de uma pessoa, seja ela quem for, homem ou mulher, jovem, adolescente, idoso, não importa a idade, sem Cristo. Veja a situação. Tirar-se-ia a presa ao valente? Acaso os presos poderiam fugir ao tirano? Mas assim diz o Senhor: é certo que os presos serão tirados do valente, e a presa do tirano fugirá, porque eu contenderei com os que contendem contigo, e salvarei os teus filhos. Aleluia. Aí é profecia, irmãos. Deus está olhando e vendo a condição da humildade, e Satanás como um tirano, mantendo as pessoas presas no orgulho, no ódio, no assassinato, na inveja. E Deus olha e diz: será possível tirar essas pessoas da mão desse carrasco? E o próprio Deus responde e diz: com certeza. Os que estão presos serão tirados do tirano, porque eu mesmo é que contenderei por ti e salvarei os teus filhos. Meu amado irmão, Jesus veio e aquilo que não existia na terra, Ele trouxe na sua encarnação. Amém? Porque Ele trouxe para nós, irmão, um exemplo de humildade. Humildade. Ele vestiu a capa da humildade. Em Lucas 18, verso 9 em diante, diz o seguinte: contou também essa parábola, dizendo acerca daqueles que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Verso 10. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo mesmo, dizendo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os meus dízimos de tudo o que possuo. O publicano, no entanto, estando em pé, de longe, nem queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque o que a si mesmo se exalta será humilhado, mas qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Por incrível que pareça, a religiosidade pode tornar novamente crentes orgulhosos. Por isso o apóstolo Paulo nos diz em 2 Coríntios 12, 7: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Humildade, irmãos. Há coisas que Deus permite em nossa vida, irmãos. E às vezes nós não entendemos inicialmente por quê. Mas o Senhor, Ele usa determinadas ferramentas na nossa vida, como estamos vendo aqui, para forjar em nós, irmãos, humildade. Paulo sabia, irmãos, que por causa do muito que lhe foi dado das revelações de Deus, ele podia se orgulhar, ele podia achar-se melhor do que os outros apóstolos. Então Deus explicou para ele: olha, esse espinho é para que você sempre se lembre e nunca se exalte. Por isso que eu disse, irmão, anteriormente, nós podemos nos perder dentro da igreja, se nós não tomarmos cuidado com a vanglória, com orgulho, porque a forja do Senhor, irmãos, é para trabalhar em nós a humildade.
Você pode dizer graças a Deus. Terceiro lugar, irmãos. Nós falamos até agora que homens que são forjados pelo Espírito, eles passam pelo processo da forja, por mais difícil que seja, eles se submetem, para que nele seja forjado o caráter. E nesse caráter, eles tenham humildade. E em terceiro lugar, eu quero falar com você nessa tarde, que nessa forja, o Senhor está formando vasos, para colocar dentro desses vasos a sua glória. Amém? Então veja, forjados pelo Espírito, nós passamos pelo processo da forja do Senhor. A humildade é colocada em nós nesse processo doído, difícil. Aprendemos a ser humildes, para quê, irmãos? Para que nos tornemos um vaso, uma ferramenta em que Deus venha colocar dentro a sua glória, a sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Em 2 Coríntios, capítulo 4. Versículo 7 em diante, eu quero terminar usando apenas esses 20 minutos aí restantes. 3h40. Nosso horário aqui é até as 4. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo... É o capítulo 4, perdão. 2 Coríntios 4, versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós mesmos. Logo em seguida, ao dizer essas palavras, o apóstolo Paulo descreve o processo da forja do Espírito em sua vida. Versículo 8 e 9, ele vai dizer: perseguições, tribulações e muitas angústias. E lá no verso 16 e 17, esse mesmo capítulo, que é o capítulo 4, 2 Coríntios, Paulo continua dizendo, depois dele falar sobre esse processo onde ele tinha sido forjado, fome, nudez, perigos. Depois você pode ler, ele está descrevendo o processo da forja. Nós lemos lá no início, em Atos 20, ele dizendo que o Espírito revelava que de cidade em cidade restava prisões e tribulações para ele enfrentar, mas ele disse: olha, não me importo com nada disso, contanto que eu cumpro o meu chamado em Cristo Jesus. Então em 2 Coríntios 4, 16 e 17, ele escreve as seguintes palavras: por isso não desfalecemos, pois ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Verso 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Tudo que ele fala antes, irmãos, no processo da forja, ele vai falar de fome, perseguição, nudez, tribulação, perigos de morte, perigos de salteadores, em jejum, tudo isso, irmãos, ele resumiu numa pequena expressão, falando o seguinte: leves e momentâneas tribulações. E aí, pastor Valdir? Um homem que passava perseguição de morte quase todo dia, um homem que passava fome, um homem que passava frio. Ele diz: tudo isso é leve e momentâneo. Nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o que, irmãos? Um peso de quê? Eterna glória, muito excelente. Paulo chama de leve e momentânea, em comparação, sabe a quê? Ao peso da excelente glória, ou seja, algo muito mais superior ao processo da forja.
que está reservado para os salvos no céu. Em Romanos 8:18, ele fala ainda sobre isso, dizendo: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Veja, irmãos, a preposição em, no grego, significa dentro. O que Paulo está dizendo no verso 7, onde ele afirma que temos um tesouro em vaso de barro, é exatamente o que em Romanos 8:18 ele está mencionando, que a glória a ser revelada não é a nós, mas a glória vai ser revelada dentro de nós. Ou seja, o processo da forja é para lapidar os vasos. E então, irmãos, na ressurreição, ele vai colocar o peso, porque é como Paulo está dizendo, todo o processo, pastor Valdir, que nós passamos na forja de Deus, de sofrimento, por amor ao Evangelho, de perseguição, por amor à palavra de Deus, tudo isso que nós passamos, nós estamos acumulando um peso a mais de glória lá. E depois, aquilo que nós acumulamos lá, quando ressuscitarmos, ele vai colocar dentro, pastor Joanã, de nós. Por isso que Paulo, no capítulo 15, quando ele fala sobre a ressurreição de mortos, ele vai dizer que há diferença da glória de uma estrela para a glória de outra estrela. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós ressuscitarmos, iremos refletir no céu a glória que nós acumulamos aqui, pelos sofrimentos, mas que foi depositada lá. E como esse nosso corpo, irmão, não pode conter essa glória, Paulo está dizendo, a glória será revelada um dia em nós, dentro de nós. Por isso, irmão, na ressurreição, quando nós estivermos na glória com o Senhor, irmãos, o brilho dessa glória, ela será diferente de uma pessoa para outra, sabe por quê? Por causa do processo da forja. Alguns são mais forjados do que outros, a depender do modo, da maneira que essa pessoa se entrega a Deus. Amém? A medida que nós entregamos a Deus, irmãos, é a medida da forja. Paulo se entregou completamente, por isso que ele foi tão malhado, ele foi tão lapidado. Mas ele está dizendo, olha, leve momentânea tribulação produz o quê? Um peso excelente de glória a ser revelado dentro de nós. Não é ele dizendo, olha, um peso de glória que eu vou ver, mas é ele dizendo, um peso de glória que eu vou ter. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor, irmãos, ele está preparando vasos para colocar a sua glória. Essa glória, irmãos, está em miniatura, através do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo é uma pequena porção da glória de Deus aqui, porque o nosso corpo não pode conter essa glória, esse peso de glória, irmãos, que está sendo acumulado no céu, à medida que nós nos entregamos e nos dedicamos ao Senhor. Por isso, já seguindo aqui para uma conclusão, Moisés no Monte Sinai, quando ele teve um encontro com o Senhor, a mudança foi tanta que a Bíblia diz que o seu rosto brilhava. E quando ele desceu do monte, em 2 Coríntios 3:7, a Bíblia diz que ele teve que colocar um pano, um véu, no seu rosto. Sabe por quê? As pessoas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés. Tamanho era o peso da glória de Deus.
Daniel, capítulo 8, versículo 7. Ele jejuma. E nesse propósito de jejum e de oração, a Bíblia diz que o Senhor se revela a ele. E quando ele tem um contato com Deus, a Bíblia diz que ele cai no chão como morto. A mesma expressão é usada por João no Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e 18, quando ele tem a visão de Jesus glorificado. Lá diz ele: eu quando vi, caí a seus pés como morto, mas ele colocou sobre minha sua mão e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Essas referências comprovam que não podemos suportar um breve vislumbre do contato da glória de Deus por causa do nosso corpo terreno. Somos vasos de barro. Por isso Paulo diz: temos esse tesouro em vasos de barro. Se o vaso de barro se aproxima muito da glória, ele não suporta. Por isso que Daniel não suportou, por isso que João caiu como morto. Nós não suportamos, irmãos, a glória de Deus. Por isso, irmão, o processo da forja é trabalhar o vaso agora, mas a glória vem depois. Ele nos deu o Espírito Santo, como vamos dizer assim, uma pitadinha da glória de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Mas nós estamos acumulando peso de glória. Pastor Leide, à medida que nós trabalhamos para o Senhor, à medida que somos perseguidos por causa da pregação do Evangelho, nós estamos acumulando glória lá em cima, e o Senhor está trabalhando no vaso cá embaixo. Ele está lapidando para ser um vaso conforme a sua vontade. Você pode dizer graças a Deus nessa tarde. Então veja, Paulo ensina que a nossa dedicação à causa do reino nos levam a tribulações e perseguições, nós vimos isso. Mas isso está ligado, está conectado com o peso de glória a ser acumulado no céu. 2 Coríntios 3, versículo 18, o mesmo Paulo. E aqui há de se lembrar que Paulo é o que mais fala claramente sobre a glória de Deus. 2 Coríntios 3, 8, ele escreve e diz: todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. O ministério do Espírito hoje é forjar os vasos, colocando uma pequena porção da glória, mas logo em seguida, levando a um nível maior de glória. E assim, de glória em glória. Uma pergunta agora, no final desse estudo: qual o peso de glória que você tem acumulado no céu? Amém? Qual o peso de glória, meu irmão? Tentando resumir aqui rapidamente, nós estamos falando que homens forjados pelo Espírito, ele passa pelo processo da forja, um processo doído, para que nós venhamos adquirir a humildade de Cristo. Uma vez adquirindo a humildade de Cristo, nós estamos vendo o processo de Deus forjar um vaso, para que esse vaso venha receber a sua glória. Mas observamos pelas escrituras de Paulo, que o vaso está sendo forjado aqui, mas o peso de glória está no céu, reservado à medida que nós trabalhamos, à medida que nós nos dedicamos ao Senhor. Atos 6,15. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de anjo. Irmãos, aí está falando sobre Estevão. Amém?
E a Bíblia nos diz, irmãos, que eles estão prestes a matar Estevão apedrejado. Tem uma multidão que cerca e arrasta Estevão até um local onde eles vão tirar a vida de Estevão. Mas a palavra de Deus está dizendo, irmãos, em Atos 6,15, que as pessoas quando olham para Estevão, o que eles veem em Estevão? O rosto de alguém que está com medo? Um rosto de alguém que está chorando? Um rosto de alguém que está clamando misericórdia? Eles olham para Estevão e vê o rosto de Estevão como o rosto de um anjo. Amém? Veja, irmão. É isso que o Senhor quer trabalhar em nós, irmãos. Homens de verdade. Eles não tremem diante das lutas, mas eles enfrentam as lutas com a serenidade dos anjos de Deus. Quando a Bíblia diz, pastor Valdir, que o rosto de Estevão era como o rosto de um anjo. Às vezes, irmãos, eu fico tentando imaginar como é um anjo. E a figura mais próxima aqui na terra que eu tenho de um anjo, irmãos, é de um bebê recém-nascido. Para mim, irmãos, o rosto de um anjo é como o rosto de um bebê, de uma criança, puro, inocente. Amém? Mas confiante, sereno, tranquilo. Louvado seja Deus. Agora veja, irmãos, para concluir, Atos 7, nesse mesmo contexto, estão arrastando Estevão para o local onde ele vai ser morto. Eles olham para ele, rosto como de anjo. Capítulo 6, versículo 15. Agora capítulo 7, versículo 54, 55. Ouvindo eles isto, enfureceram-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Veja, aqui nós temos um contraste. Estevão, cheio do Espírito Santo, refletia a glória de Deus como a face de um anjo. E de outro lado, nós temos pessoas que estão tão furiosas que eles rangem os dentes contra Estevão para matá-lo. Ou mantemos nossa vida na forja de Deus, cheios do Espírito Santo, para Ele trabalhar em nós um vaso, aonde a sua glória será vista na nossa face, ou fora da forja, nós seremos como uma pessoa comum, rangendo os dentes, diante de qualquer situação, e sem poder para superar. Eu termino com Provérbios 28, versículo 1, que diz: fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como leão. Amém? O justo é intrépido, é ousado como leão. Louvado seja Deus. Falei para os irmãos aqui, logo no início, sobre a tribo de Gade, em 2 Crônicas 12:8, que eles se distinguiram dentro de todas as 12 tribos. Sabe por quê? Pela coragem de leão e pela agilidade da corça. Então eles tinham rostos de leão e agilidade da corça. Veja, irmãos, é o que a igreja está precisando nos dias de hoje. Homens de verdade,
que passem pelo trabalho da forja do Senhor, para que nós possamos ter caráter do leão que é Jesus, o leão da tribo de Judá forjado em nós, mas que ao mesmo tempo o Espírito nos leve, como Jesus disse, aquele que é nascido do Espírito é como o vento, você não sabe de onde ele vem e você não sabe para onde ele vai. Porque, irmão, nós estamos vivendo um tempo aonde muitos de nós, irmãos, estamos correndo atrás das nossas próprias necessidades, enquanto a obra de Deus, irmãos, ela está precisando de homens cheios do Espírito, irmãos, que eles tenham coragem de enfrentar a fúria de Satanás, e como na figura que o próprio Deus, ele apresenta lá em Isaías 49, que nós lemos, 25 e 26, essas pessoas vêm entrar no campo do inimigo e arrebatar as almas que estão presas por Satanás. Quem irá? Como eu disse, Deus fez essa pergunta, e então um anjo pegou uma brasa do altar com a tenaz, e tocou nos lábios de Isaías, e depois que o anjo tocou aquela brasa, antes ele dizia: ai de mim, porque vou perecendo, porque os meus olhos viram o Senhor da glória. Mas quando ele foi tocado com aquela brasa, a Bíblia nos diz que o anjo disse a ele: tua iniquidade foi purificada. Então ele abriu a boca e ele diz o seguinte: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero te convidar a estar de pé nessa tarde em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero terminar neste momento, irmãos. E nós falamos aqui sobre a necessidade de homens forjados pelo Espírito, homens que passem pela forja do Senhor, onde nesse processo a humildade de Cristo venha a ser formada, forjada em suas vidas, e eles sejam um vaso lapidado, trabalhado, para que a glória de Deus venha encher este vaso no dia da ressurreição, mas tendo um vislumbre em nosso rosto dessa glória ainda aqui. Então eu te pergunto, como eu mencionei anteriormente, qual o peso de glória que você tem acumulado no céu? Amém? Veja, irmãos, é maravilhoso nós estarmos aqui numa conferência como essa de homens. Então temos irmãos aqui de várias igrejas aqui de Brasília, de Goiás, que estão conosco. São momentos tão marcantes em nossa vida. Mas daí a pouco, irmãos, quando terminarmos isso aqui, cada um de nós vamos seguir para nossa casa e vamos continuar nossas lutas diárias. E o que nós vamos levar, irmãos, do que está sendo tratado aqui? Veja, nessa tarde, eu quero desafiar você que está aqui a dar um passo além da onde você tem dado até agora. Irmãos, é hora de nós sairmos do nível superficial de vida com Deus. E é hora, irmãos, de nós nos despertarmos para dar um passo de mais ousadia em direção ao que Deus quer de nós. Amém? E a obra de Deus, irmãos, está necessitada de homens forjados pelo Espírito de Deus. Semanas atrás, irmãos, eu conversava com um pastor de um outro distrito, um pastor da nossa igreja. E ele estava compartilhando comigo, ele disse: pastor Lindomar, esse ano nós já fechamos 3 igrejas. E eu estou vendo que se Deus não intervir, daqui uns dias eu vou fechar a 4ª. E eu perguntei: pastor, o que está acontecendo? Ele diz: olha, os nossos pastores estão envelhecendo. Alguns estão morrendo.
Alguns estão adoecendo e não conseguem mais pastorear. E o prédio está lá. As pessoas estão lá. Mas não tem ninguém que tem coragem de apacentar. Veja, irmãos. É muito triste, irmãos, quando lidamos com o descaso que muitos estão fazendo da obra de Deus. Eu, quando entreguei minha vida a Jesus, irmãos, eu tinha 19 anos. Com 22 anos, irmãos. 22 anos, eu estava retornando do Instituto Bíblico, no Rio de Janeiro. Com 23 anos, irmãos, eu vim pela primeira vez aqui em Planaltina, sem conhecer ninguém. O pastor Zacarias me trouxe aqui, no final de 93, para conhecer. Então, no dia 17 de março de 1992, irmãos, eu estava chegando aqui em Brasília, com 20, tinha completado, recém-completado, irmão, 24 anos de idade. Solteiro, sem dinheiro, sem profissão, sem lugar para morar, sem pessoas na igreja, sem templo para congregar, mas com muita convicção de que Deus estava comigo. Amém? Em outubro agora, irmão, nós vamos completar 30 anos que inauguramos a primeira igreja, lá no Jardim Roriz, 30 anos. Eu estou aqui há mais de 30. Cheguei em 92. Não, em 94. Não, 92, perdão. 94 foi quando... Eu falei 94, mas 94 já foi outro processo, né? Cheguei em 92. Em 96 nós iniciamos a primeira igreja, irmãos. Então em outubro agora estamos completando 30 anos. Mas por que eu estou contando isso, irmãos? Porque a minha juventude, irmão, depois que eu me converti, foi me dedicar a Deus. Amém? A obra de Deus. Desde o começo, irmãos. Os primeiros dias a gente ficou sem pastor. Então com 6 meses na igreja, eles pediram para mim pregar. Eu não sabia pregar. Mas eu preguei aquele versículo que eu citei para vocês, Provérbios 24:10. Se mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. E hoje, depois de tantos anos, irmãos, eu já vou completar 60 anos. Estou com 58 anos, irmãos. Eu nunca me arrependo de, com 24 anos de idade, eu ter decidido, irmãos, tomar a decisão mais drástica que eu tomei. Drástica por quê, irmãos? Eu deixei a minha mãe chorando. Eu deixei meu pai contrariado. Porque eles não queriam que eu viesse para cá. Mas eu nunca me arrependo, irmão. Sabe por quê? Porque aquilo que nós fazemos, irmão, na presença de Deus, para glorificar a Deus, a recompensa que vem não é dos homens, a recompensa vem do Senhor. Então o meu desafio para os homens que estão aqui, e até para você jovem que está aqui, porque eu estou falando para você de uma história que começou quando eu era muito jovem, é de que não somente esse problema que eu acabei de relatar está acontecendo num outro estado, mas esse problema também está acontecendo aqui, em Brasília, em Goiás. Essa semana nós estávamos orando para as igrejas que precisam de pastor. Estávamos lembrando da Nova Goa. Estávamos lembrando de Ceilândia, que tivemos uma igreja fechada por falta de pastor. Estávamos lembrando de Santo Antônio Descoberto, pastor Joanã, que está sem pastor. O pastor Roberto sai lá de Águas Lindas para pastorear em Santo Antônio Descoberto. Estávamos lembrando de Séries, que está sem pastor.
Veja, meus amados irmãos, é muito bom vir em uma conferência como essa, tirar foto, tirar selfie, colocar lá no nosso grupo, e dizer eu estou na igreja, que tudo é uma bênção. Mas veja, irmão, outra coisa é estar no campo de batalha, outra coisa é nós estarmos frente a frente com aqueles que estão perdidos, com o bêbado, com o drogado. Aqui é bom abraçar o irmão, ele está cheiroso, ele tomou banho, mas vamos lá para a rua evangelizar, lá tem o drogado, bêbado, que vai te abraçar fedendo. Mas será que o amor de Deus te constrange de tal maneira que o benefício que Deus fez para você não pode ficar retido apenas na sua vida? Precisa ser dado a outros. Aleluia. O Senhor disse: quem irá? Quem há de ir por nós? E Isaías estava todo lá tremendo, dizendo: eu vou morrer porque eu vi, meus olhos viram o Rei da Glória, eu estou morrendo, eu estou perecendo. E na verdade, irmão, era o que estava acontecendo com Daniel, o que estava acontecendo com João, estava acontecendo com ele estava perdendo as forças por estar vendo a glória de Deus. Mas quando o anjo toca e purifica a sua iniquidade, a Bíblia diz, irmão, que todo pecado é tirado, agora a fraqueza vai embora, volta novamente a força, e ele diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Meu amado irmão, nós já ouvimos bastante até aqui. Nós ouvimos com o pastor Estênio os detalhes desse processo de cada ferramenta da forja. Nós ouvimos com o pastor Marlon sobre a força que o amor de Deus nos dá. E nós estamos vendo agora sobre a necessidade de nós sermos forjados pelo Espírito. Aleluia. E eu quero terminar com as mesmas palavras do Senhor em Isaías 6, perguntando: quem irá? Quem há de ir pelo Senhor? Aleluia. Eu citei apenas algumas, irmãos, igrejas, fora os locais que nós temos necessidade, estamos orando, como Sobradinho, como Formosa, como tantas outras cidades aqui do Distrito Federal que nós não temos igreja ainda, 30 cidades aproximadamente que ainda não temos igreja, só em Brasília. E às vezes eu fico pensando: Senhor, se Tu me destes a força que eu tinha quando eu tinha 24 anos, eu ainda poderia fazer tanto pelo Senhor. Mas eu me conformo e me consolo por saber que eu não tenho a força que eu tinha quando eu vim com 24 anos de idade para cá. Mas hoje eu posso olhar para muitos de vocês que têm 20 e poucos anos e dizer: Senhor, eu não tenho força como eu tinha lá atrás, mas hoje o Senhor levantou jovens que têm mais força, que têm mais inteligência e sabedoria do que eu tive lá, para continuar fazendo aquilo que eu não posso mais fazer. Quem irá? Então nessa tarde, meu amado irmão, eu estou falando com você porque eu sou um homem que tem experimentado a forja de Deus na minha vida. Eu comparo o meu trabalho na igreja, irmãos, como trabalho pesado, de cavar, de construir e preparar a estrutura. As estruturas estão preparadas, mas quem irá? Quem terá a coragem de abrir mão
às vezes de um emprego. Quem terá a coragem de abrir mão, talvez de uma profissão que está correndo atrás, e dizer: Senhor, eu quero fazer parte dessa forja. Porque quando você se coloca na mão do Senhor, você tem que estar preparado, porque vai vir pancada. Oh, meu irmão, vamos lembrar de Estevão, uma multidão rangendo os dentes, arrastando ele, mas olhava para ele, não tinha um homem tremendo. Não, tinha um homem como o rosto de um anjo, seguindo como Jesus seguiu para o matadouro, carregando aquela cruz, vendo as mulheres chorando. Jesus disse: por que vocês estão chorando? Não chorem por mim. Paulo, vendo Ágabo profetizar que ele seria preso em Jerusalém, ele repreende os irmãos e diz: parem de chorar, parem de entristecer meu coração, porque eu estou disposto a continuar cumprindo a carreira e o chamado que o Senhor me propôs. Eu vou deixar com o pastor Estênio para terminar agora. E se ele quiser, ele pode convidar você a chegar aqui nesse altar. Mas eu quero dizer que a obra está sofrendo, porque nós estamos correndo um grave risco de termos um vácuo, pastor Estênio, nessa geração, por falta de obreiros. Assim como nesse distrito, que eu prefiro não citar o nome, o pastor está com 3 prédios fechados, e temendo que o 4º prédio fique fechado por falta de um obreiro. Eu temo que daqui a alguns anos, aqui, nós estejamos vivenciando o mesmo processo. Mas eu continuo confiando em Deus, certo de que aquele que começou em vós a boa obra, Ele mesmo vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Pastor Estênio. Aleluia, glória a Deus, amém. Nós temos ouvido a palavra de Deus, e essa palavra, eu sei que ela mexe no profundo do nosso coração. Ela quer nos tirar de onde nós estamos. E se nós não reagirmos aqui nessa tarde para fazermos algo em prol da nossa vida e do ministério, nós vamos poder sofrer uma grande lacuna na obra de Deus. Nós podemos sofrer um apagão na obra de Deus. E eu sei que Deus tem levantado aqui nessa tarde jovens, do qual o Senhor tem ardido no teu coração, diante dessa chamada de Deus, para você dizer: eis-me aqui também, ao Senhor, e falar: Deus, eis-me aqui, pode contar comigo, ó Deus. Eis-me aqui, ó Deus, pode contar comigo. E se é você esse jovem, se é você esse irmão, que agora nessa tarde, ao ouvir essa palavra, o seu coração está ardendo por isso, por essa chama da presença de Deus, por essa chamada também, aleluia, para você sair de onde você está e falar: Deus, eu quero a partir de agora, Deus, viver um novo tempo na Tua presença. Eu quero nesse novo tempo, meu Pai, seguir a Tua vontade. E por isso eu quero orar por você. E eu gostaria que somente aqueles que nessa tarde têm sentido essa chamada de Deus, você chegasse aqui onde nós estamos, exatamente aqui em frente a essas ferramentas aqui, e você se dobrasse diante de Deus e falasse: Deus, pode contar comigo. O Senhor está me chamando e eu estou dizendo sim ao seu chamado. Eu não vou mais me esconder. Eu não vou mais, ó Deus, deixar isso para outro momento. Eu quero sim dizer sim a Ti, a Tua vontade e a Tua obra. Nós vamos fechar os nossos olhos, somente aqueles que Deus tem chamado nessa tarde, para reagir diante dessa carência que nós estamos vivendo nesse tempo. Chega aqui, porque é o tempo de Deus da sua vida, aleluia. Você ouvindo o chamado de Deus, você não pode recuar, em nome de Jesus. Pastores, vamos estar orando nessa tarde por esses irmãos, esses jovens, do qual o Senhor tem chamado para esse tempo, aleluia, porque nós cremos que a igreja não vai sofrer esse apagão.
Os nossos distritos não poderão sofrer esse apagão.